Eu salvo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha pregação hoje, irmão, vai ser no livro de 1 João, capítulo 3, e o verso 1 em diante. O textuário diz assim: os filhos de Deus, os filhos de Deus. Aí diz assim, o primeiro: vede que grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não conhece a Deus. E ainda não é revelado o que havemos de ser. Mas quando Ele se revelar ou se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, o veremos a Jesus. Quem tiver esta fé, nem todo mundo tem. Purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Se limpe da sujeira, né? Porque quem peca, quem é justo, pratica justiça como ele é justo. Porque quem peca é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer das obras do diabo. Qualquer que aborrece o seu irmão é mentiroso e é homicídia. E sabemos que nem homicídia tem nele permanência a vida eterna. Meu irmão, há muitas coisas hoje em dia, né, que a pessoa aborreceu uns com os outros, né? E a Bíblia fala em Mateus que uns se aborrecerão com os outros e matar-se uns aos outros e trairão uns aos outros. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Está entendendo, irmão? Mateus 24 e 12 em diante fala, né? Então, é isso que está escrito na Bíblia. E tem muita inimizade, mas isso é um trabalhar do diabo na família, no povo, na congregação, entendeu? Glória a Deus. Mas o Filho de Deus não é desse jeito, porque a Bíblia diz: vede que grande caridade, que grande favor nos concedeu a Deus, não é verdade, ao Pai, que fôssemos chamados filho de Deus, né? Por isso o mundo nos conhece. O mundo não é o mundo cosmo, é o mundo pessoa. O mundo pessoa não tem como nada, porque eles são cegos espiritual, estão nas trevas, não é verdade? Mas quem segue a Jesus está na luz, né? Então, e como é que quem peca é do diabo, e para isso o Filho de Deus se manifestou para diferir das obras do diabo, e nós, a vez, né, pessoa estudiosa que fez teologia e diz que nós peca lá abaixo do terra em pensamento, palavras e obra. Então Jesus não está agindo na cabeça dessa pessoa, não é verdade? Não está agindo nele, o Espírito Santo não está agindo. Porque Deus não compartilha com o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, não é verdade? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente não devemos dizer, porque Deus não tem filho pecador, né? A gente não está no mundo, a nova natureza é mal, né? Mas depois que não aceita Jesus, a Bíblia diz que nova criatura é. As coisas vêm se passar e tudo se fez novo. E nós vemos no livro de João 14, no contexto fala, né, que Cristo, né, Deus, Jesus, né, ofereceu a nós o Consolador, né? Ele disse: eu enviarei, eu rogarei ao meu Pai outro Consolador, porque ele era o Consolador, e é. Só que ele voltou em espírito no dia de Pentecostes, em Atos 2, não é verdade? Em diante. Então, né, agora ninguém pode mais ser pecador, uma pessoa que é salvo, né? E quando eu digo que eu sou um pecador, eu não sou educado, a minha alma não está educada pelo Espírito Santo de Deus de maneira nenhuma, não é verdade? Porque o Espírito Santo disse: eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao meu Pai outro Consolador, outro igualmente a mim, só que eu não vou voltar em carne mais, vou voltar em espírito. Ele falou isso, outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Da verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, porque o Espírito não vê. Mas vós conhecerei e habita em vós, né? Porque nós somos habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz: não sabeis vós, Coríntios 13, que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Então eu tenho Espírito ou não tenho? Então não é salvo. A Bíblia diz que aquele que estão de Cristo tem o Espírito de Cristo. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não vai ser salvo pessoa que não tem o Espírito Santo para dominar a vida dele, botar freio nele, tá entendendo? Glória a Deus, nas palavras, glória a Deus, tá entendendo, irmão? Botar freio nos olhos, né? Ter os olhos ungidos, né? Não ter os olhos gordos, e essas coisas que acontecem na vida do crente. Nós dissemos que somos pecadores e pecadores? Não. A Bíblia diz, meus irmãos, ainda, né? Parece que é Romano 5 e 8, parece que fala, é Romano, né? Que fala dizendo, glória a Deus, dizendo assim, né? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores,
né? Ele morreu ao seu tempo, pelos ímpios, mas não era bom. Porque apenas alguém usaria morrer por um bom, por um justo. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Sendo nós ainda pecador. Está entendendo? Longe, muito longe. Mas agora fomos justificados através do seu sangue. O sangue de Jesus veio para justificar e tirar o pecado. Eu digo que sou um pecador e peco em palavra, e pensamento e obra, então eu estou lhe fazendo da lei de Deus. Não é verdade? Então, meus irmãos, glória a Deus. Tem até um hino que diz assim, livre para nunca mais pecar. Não é verdade? E se nós for para Gálatas 2, né, e 17, diz assim, nós, porém, que fomos justificados, Jesus veio para justificar, como eu falei anterior. Né? Nós, porém, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecador, por acaso Cristo é ministro do pecado? Claro que não, porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, Jesus derrubou o império das trevas lá na cruz, disse, a alma está consumada, na tua mão entrega o meu espírito, ele disse assim, não é verdade? Então ali acabou-se as leis, as cerimônias, como eu falei outro dia, não é verdade? As matanças de animal, está entendendo, irmão? As cerimônias, que o sumo sacerdote lavava os pés, não é verdade, com uma bacia de cobre, depois lavava de novo com uma bacia de ouro, e começava aquela cerimônia, não é verdade, e depois se perfumava todo, vestia aquela roupa branca e entrava no lugar santíssimo, né? Glória a Deus. Mas agora acabou tudo isso. A Bíblia diz que agora, não é verdade, todos têm direito. Quando o véu do templo se rasgou, como eu falei antigamente no dia da morte de Jesus Cristo, que ele expirou lá na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou-se, que era onde o sumo sacerdote entrava, não é verdade? Né? Então o véu do templo se rasgou-se de alto a baixo, sem de botar nem a mão, não é verdade? Então estava dizendo que agora qualquer um tem acesso a entrar no mundo espiritual, né? No mundo espiritual, se conectar sem nenhum fio e falar em língua, né? Ter a palavra com unção, né? Tudo isso, irmão, ter amor, ter o que mais? Ter equilíbrio, não é verdade? Ter santidade, né? E temperança, a palavra tem que ter ousadia, porque tudo é ação do Espírito, não é verdade? Né? Então nós vimos que a obra da carne é prostituição, bebedeira, né? Contenda, inimizade, mas o fruto do Espírito é amor, benignidade, né? Temperança, é diferente, né? Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que é Romanos 8 diz, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado, porque era impossível e a lei, vendo Deus que estava enfermo na carne, enviou o seu Filho Jesus Cristo em semelhança da carne e do pecado, para condenar o pecado na carne, não é verdade? Para se cumprir a lei de Deus em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem pessoa que é carnal. Os que são carnal, Gálatas falou, que os que são carnal se inclinam para as coisas da carne. E os que são espiritual se inclinam para as coisas do Espírito. Não é verdade, irmão? Então é isso. Glória, esse negócio de dizer nós pecamos, pensamento, palavra e obra, o homem peca, a velha natureza, mas se a velha natureza sair e ficar a natureza de Deus, a natureza divina e do Espírito Santo, vai dominar, não é verdade, ao homem, né? Então ele pode ter certeza da salvação dele, mas se ele anda pecando em pensamento, palavra de obra, está errado. O evangelho que eu conheço, que Paulo falou, é um evangelho de renúncia, não é verdade? Então é isso que nós estamos falando. Então a Bíblia fala, glória a Deus, lá em Gálatas, não é verdade? Não é verdade? Que nós que fomos justificados. E Jesus veio para quê? Para justificar o crente do pecado. Não é verdade? Ele veio para justificar, porque no Velho Testamento Deus olhou do céu à terra, não viu o justo. Mas Jesus veio para justificar. Ele sendo justo, porque só tinha justo Jesus, né? Então ele veio para justificar nós. Então, nós, porém, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecadores, e por acaso Cristo é ministro do pecado, aí diz claro que não. Porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, somos um transgressor da lei, não é verdade? Ele diz, não extingui a lei de Deus, porque isso simboliza que a morte de Cristo foi anátema. Quando eu digo, né, que eu sou um pecador, a morte de Jesus não valeu nada para mim. Então eu estou, não é verdade, extinguindo a lei de Deus, não é verdade? Dizendo que não valeu nada. E João Batista já pregava naquela época dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o mundo humano. Tira ou não tira?
O sangue de Jesus purifica de todo pecado, purificar e limpar. E como nós permanecemos do mesmo jeito, com a mesma consciência de pecador? Vamos acabar com esse negócio, irmão. Isso é um evangelho fofo. Tem pessoa, não é verdade, que está num grau lá em cima, estuda até teologia, bacharel em direito, não é verdade? Bacharel em direito não, bacharel, né? Na teologia bíblica, quando acabar de dizer essas histórias, não é verdade? Então você pode ter teologia, ter sabedoria, e é muito importante isso. Mas se você não tiver a noção do Espírito Santo para lhe educar e para lhe ensinar, não vai entender as coisas de Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas o espiritual, tudo discerne bem que ninguém discerne, meus irmãos. Então, irmãos, são essas minhas palavras. Deus continue abençoando os irmãos. Vamos ter nesses últimos dias um grande avivamento, não é verdade? É lá abaixo o Ité. Tem os que tá aí, mas o que está gelado, está frio. Mas a Bíblia diz que no meio desta frieza, não é verdade? Jesus vai levantar nos últimos dias, né? Um povo na terra, né? Que ele vai alumiar como a luz do astro, não é verdade? As estrelas e o sol, né? E a luz é para quê? Para alumiar, o sol alumeia as trevas, não é verdade? E esse mundo é treva, então tem que ser luz, não é verdade? Aqueles que é nascido de Deus, né? Tem que andar na luz como na luz ele andou, não é verdade? Qualquer que peca nunca viu nem conheceu Jesus. Nós era pecador, mas não quer dizer que nós não somos tentados para pecar. Mas se ser tentado não é pecado. Pecado é ceder o pecado, tá entendendo? A tentação vem, mas não é para nós ceder o pecado. Tá entendendo? Quem é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. Se ele é guiado pelo Espírito, vem a tentação, mas ele resiste, porque o Espírito Santo quer tentando na pessoa agindo, meus irmãos. Então vamos acabar com essa história, vamos mudar. Nós somos falhos realmente e podemos até ainda pecar, mas não é nascido de Deus. Ele diz, digo isso para quem não pequei, lá em João 1. Digo isso para quem não pequei, mas se pecamos, temos um advogado, Jesus Cristo justo e fiel, para purificar de todo pecado. Está entendendo, irmão? Porque ele diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e a palavra de Deus está nele. Mas se confessamos, olha aí, mas se confessamos os nossos pecados, ele é justo e fiel para perdoar e purificar e limpar. Está entendendo, irmão? E aí você vai ficar pecando, ele tira o pecado, limpa toda impureza, vai ficar pecando não. E isso é se pecar, é para os meninos na fé, mas os maduros não. Os que, lá abaixo o Ité, está entendendo? Os que são meninos se alimentam de leite, mas os homens se alimentam. O que é homem, né? Ele se alimenta de legume e está apto a decidir o bem e o mal, não é verdade? Mas quem é menino, não é verdade? Menino na fé, não é para nós ser, não é verdade? Menino homem no entendimento, né, irmão? Ser menino na malícia, né? Homem no entendimento e menino na malícia, não é para ser. Porque a gente diz lá em Mateus, capítulo de número 18, aquele que não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma do reino do céu. E qualquer que se escandalizar de um destes meus meninos, né? Glória a Deus. É melhor que ele pegue uma pedra, né? E um cordão, e mais no pescoço, e precipite no meio do mar. Porque para esses tais é pior do que os dias de Sodoma e Gomorra, quando o crente da glória, quando fala em língua, ele fica redeve anai, murmurando, dizendo que é carne, comeu andarai, belébia, que comeu muita batata, comeu feijão, mas não é isso não, rapaz. Glória a Deus. Na dia de Pentecostes, a Bíblia diz que ele derramou do seu espírito sobre toda a carne. Atos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou terminar, meus irmãos, porque aqui já parou. Glória a Deus, não vai dar tempo mais. Não ia mais além, né? Então, mas eu espero que os irmãos saiam desse sistema. Glória a Deus, de dizer que é pecador e pede pensamento, palavra e obra, né? Glória a Deus. João Batista dizia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Nunca Jesus apareceu, mas ele veio para tirar ou para botar pecado, né? E o sangue de Jesus, né, purifica de todo o pecado. Se purifica, limpa de todo o pecado, né? Livre para nunca mais pecar. Fica na paz. Deus continua abençoando os irmãos. Vai iluminando. Vai orando por mim. Se inscreva no meu canal. Glória a Deus, não é verdade? Dê um joinha. Glória a Deus, para que meu tema seja mais animado para gravar, não é verdade? Mais alguma live dessa aí. Deus continua abençoando os irmãos. Glória a Deus. Vamos amadurecer mais. Acabar com essa bobagem de dizer que pecando, pensamento, palavra e obra. Então você é um joio. Glória a Deus, né? Então você dá hora para uma irmã dos outros,
né? Deseja ela, então você é um pecador. É pecador em pensamento. E a obra é você assumir aquele ato. Se der brecha para você, uma pecadora, você, né? Pecar. Então, que jeito é esse, né? Que é o Espírito Santo que está nele. Não está nessa pessoa, não é verdade? Livre para nunca mais pecar. Mas tem uns pecadinhos que a Deus leva assim, mas tem pecado que nem é para nem orar por ele. Pecado de morte, o pecado de adultério, não é verdade? Blasfema contra o Espírito Santo, não é verdade, irmão? Contendeiro na igreja também, né, meu irmão? Que fica vendendo os irmãos. Glória a Deus, tá entendendo? Tudo isso é muito pecado, irmão. A Bíblia diz que, glória a Deus, que nós devemos amar os irmãos como ele amou. Qualquer que aborrece seu irmão é homicídio. E sabendo que é nem homicídio nem permanece a vida eterna. Não, homicídio que não mata com a faca, mas mata com a palavra. Quando ele prega a verdade, que prega prumo, que prega nível, né? Ele foge, né? E quer nos atacar. E isso aí não é o Espírito de Deus não, viu? Cuidado. Senão você vai ficar por aí. Deus nos abençoe, meus irmãos.